Legal. O que você acha? O Monark aí, hoje ele é terraplanista, né? Hoje ele, infelizmente, se afundou nas brisas da mente, né? Se afundou nas brisas da mente. E o Monark... Tem um podcast que ele seria um bom convidado. Qual? Ah, da Renatona ali, né? Seria. Supostamente. O Monark, ele se afundou nas brisas da mente mesmo. Ele acabou se tornando uma pessoa bastante teorista da conspiração, conspiracionista, né? Sim. O que você acha do Monark? Vocês têm uma certa gratidão por ele? Porque ele que... eu imagino que ele que te trouxe para esse mundo do sucesso, Sim. da fama, ele que te colocou nos holofotes, porque ele que teve a ideia de fazer o podcast. Sim, ele e o Igor que abriram as portas para falar, cara, venham no nosso estúdio e façam aqui o primeiro videocast feminino do Brasil. Mas o Monark, ele era um pouco mais idealista, então eu imagino que partiu um pouco mais dele. Não, foi dos dois. Foi dos dois. E, hoje, vendo todo isso que aconteceu com o Monark, o que você sente dele? Eu nunca mais falei com ele, você acredita? Nunca mais falei com ele, já faz anos. Desde do Monark Day, que é o que a gente chama, eu nunca mais falei com ele. Monark Day. Que teve lá, foi em fevereiro de 2022 lá. A gente tava lá, né? A gente passou por tudo junto com o pessoal do Flow. E eu tenho uma enorme gratidão por ele, por tudo que ele fez, porque comigo ele sempre foi muito gente boa. Ele também é árabe, o Monark. E ele que reviu a nossa sociedade, porque a gente chegou lá contratada como apresentadoras, e quando estava funcionando muito e estava entrando uma grana de patrocinador, ele falou, cara, vocês não estão ganhando nada parecido com o que a gente está ganhando com o Vênus. Vamos ser sócios e todos ganharem em partes iguais? Em 4 partes? E aí ele que sugeriu esse lance da sociedade. Então eu tenho uma gratidão com essa ideia dele como um empresário ali. E ele sempre me tratou muito bem, sempre atendeu ali as demandas do Vênus, tudo certo. Mas eu nunca fui amiga dele de fato, assim, de proximidade. Então eu tenho uma gratidão, mas eu não sei o que aconteceu depois do Monark Day, nunca mais falei com ele. Você acha que foi justo o cancelamento dele? Eu acho que tinha que acontecer o que aconteceu. Mas quem tava lá dentro entendeu tudo o que aconteceu. Entendeu que já tinha tido houve outros cancelamentos dele. A gente entendeu que ele citou um exemplo que não foi o melhor exemplo na fala dele. Ele fez uma fala que a gente não concorda. Só que o que eu vejo, que já se esperava que ele caísse. Estavam esperando dar o último empurrão, sabe? Então, qualquer tropeço dele foi... E não foi um pequeno tropeço, foi um grande tropeço. Não vou passar pano na fala dele. Só que as pessoas já estavam querendo empurrá-lo do precipício. Então, isso corroborou com a queda dele, entendeu? Mas eu não sei dizer se foi justo ou não. Eu acho que tinha que acontecer da forma que aconteceu. Tinha que acontecer. Acho que tinha que acontecer da forma que aconteceu. Não influencio muito nessa parte. Não. Eu já falei com o Igor do Flow, ele já veio aqui no Sofá do Felca, e ele diz que foi o pior momento da vida dele. Sim, foi difícil pra eles mesmo. Foi horrível pra eles. Porque o Flow ficou em déficit financeiro. O Flow teve que manter ali toda a galera que tava trabalhando, porque estava em fase de expansão, de crescimento. Então, antes, quando eu cheguei, tinham, 7 pessoas trabalhando. Depois expandiu para 100 e poucas pessoas. E aí, eram famílias que dependiam. E aí, aconteceu uma decisão que foi de cima. A gente não teve participação alguma na decisão da saída do Monark. Então, a gente não teve muito essa coisa de, quem vota para a saída do Monark? Não. Eles, a galera lá, a cúpula que decidiu, e ele saiu e vendeu a parte dele, saiu da sociedade. Mas foi muito difícil para a empresa porque a gente entrou em prejuízo de milhões. Todo mundo. De milhões de reais. Milhões. Por mês. Ia passando cada mês e ia devendo mais milhões. De verdade, assim. Foi bem complicado. E cortaram a monetização do YouTube do canal do Flow. E os patrocinadores, 90% saíram. Então foi muito complicado. Mas você ainda acha que tinha que acontecer? Teve que acontecer o que aconteceu. Entendeu?
Aconteceu da forma que aconteceu. Não tenho que falar que eu tinha que voltar no tempo e mudar, porque acho que nem o Igor... Nem o Igor mudaria o que aconteceu. Pois é. Existe uma Infelizmente tensão aconteceu. Já, né? Já existe uma tensão. E realmente são coisas difíceis de... Assim, são coisas que não se falam, né? São coisas que não se falam em nenhum mundo, infelizmente aconteceu. Você acha que... Como foi pra você esse momento? Pro Igor foi o pior momento da vida dele. Como foi pra você? Existiu um choque? O que existiu pra você? A gente ficou muito chateada naquele período. Até teve... Nossa, que barulho. Tá me desconcentrando um pouco. Prossiga. Então, reverberou também um pouco com a gente, porque alguns convidados começaram a recusar ir no Vênus. E muitos convidados retiraram os episódios, né? E tudo mais, ou recusavam ir porque fazia parte do Flow. E ali a gente, por uma fase, também perdeu a monetização junto com o Flow. Então foi um período difícil. É mesmo? O Vênus também perdeu a monetização? Por uma fase, sim. A gente voltou antes que o Flow. O Flow perdeu por mais tempo, mas todo mundo ali da casa perdeu. É mesmo? Caramba, o YouTube passou a faca, hein? Sim, passou a tesoura. E então foi um período bem confuso, bem difícil e, claro, uma mudança extrema dentro da empresa. Do nada, o sócio criador estava saindo da empresa. Então a gente, claro que sentiu. E foi um dia que parecia... Eu nunca vi o Flow com uma vibe de velório tão grande. A gente estava lá no dia e entrava, sabe, advogado de terno, CEO, e subia, e descia a gente chorando. E a ex-namorada do Monark, tipo, tava chorando, uma galera chorando. Do tipo... que foi... Velório. Foi um acontecimento que doeu em todo mundo ali, entendeu? Então, pra gente foi também difícil. E aí, teve uma comunicação da empresa inteira do tipo, vamos soltar uma nota de esclarecimento pra dizer que a gente não concorda com as falas do Monark. E aí, o Vênus sofreu em peso essa retaliação, porque a gente soltou essa nota de esclarecimento, só que todo mundo soltou a mesma nota. Mas a gente sofreu uma retaliação do tipo, vocês são ingratas e tudo mais, vocês estão soltando nota de repúdio. Só que foi um direcionamento de toda a empresa, não foi uma decisão nossa. Sabe? Todo mundo soltou essa mesma nota. Ninguém soube muito do que fazer. Bastante. Ninguém soube muito como lidar, como fazer. Talvez, se perguntassem que vocês lidariam diferente, talvez eles falassem que sim, que lidariam de uma forma diferente, com um outro conhecimento, com uma outra maturidade. Mas, ao meu ver, aconteceu da forma que, infelizmente, teve que acontecer.